pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Loredo. E olha, domingão, mas tem vídeo novo e nós vamos falar do Red Bull Bragantino, o único invicto no Campeonato Brasileiro. E a pergunta, qual é o campeonato brasileiro do Red Bull Bragantino? Qual é o campeonato brasileiro do Red Bull Bragantino? É essa pergunta que faço para vocês e que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Antes, peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, traga mais gente para acompanhar o canal do Loredo, ative as notificações, aí no sininho, receba as notícias em primeira mão do nosso canal, que está só começando com novidades para vocês. Pessoal, então vamos falar, do Campeonato Brasileiro e, é claro, desse Red Bull Bragantino. Ocupando a vice-liderança, invicto no campeonato, 11 partidas, Mesmo assim, a gente percebe ainda a insatisfação por parte de alguns torcedores ou até mesmo de alguns companheiros de imprensa. E é isso que eu quero debater com vocês, é isso que eu quero entender. Após empatar com o Atlético Paranaense em Curitiba, jogando na Arena da Baixada, onde é dificílimo enfrentar a equipe do Atlético, vi aqui mesmo nas redes sociais pessoas colocando que o Red Bull Bragantino está perdendo a chance, está dando oportunidade do Palmeiras se distanciar na liderança, que o Red Bull Bragantino está perdendo muitos pontos, relacionados também aos empates que ele teve em casa, Só nesse campeonato contra Fluminense, Bahia, contra o Ceará e também o Cuiabá. Isso é verdadeiro. Só que não significa, porque empatou em casa, que o time não esteja bem, porque o time venceu fora de casa 5 de 6 partidas. Quer outro dado? São 16 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, 5 jogos do Brasileirão 2020, que terminou nesse ano, e mais 11 jogos desse ano. Ou seja, vem numa sequência muito positiva. A última derrota do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro foi no dia 31 de janeiro, quando jogou em Porto Alegre com o Internacional. Não perdeu mais. Agora, o que eu quero entender é que, para esses torcedores que acham que o time não está bem, que não tem comando técnico, que o time daqui a pouco vai estar na metade da tabela, uns chegam até a dizer que vai lutar contra o rebaixamento, eu não consigo entender. Primeiro, o time que ocupa a vice-liderança está a 2 pontos nesse momento do líder Palmeiras, não dava para ter preocupação nesse sentido. E agora, o questionamento que eu faço, e por isso desse vídeo, é qual é o campeonato do Red Bull Bragantino? Para mim, o campeonato do Red Bull Bragantino é o campeonato que foi traçado desde quando iria iniciar a competição, de brigar por uma vaga na Libertadores da América. A gente imaginava um campeonato que o time não corresse risco de rebaixamento, mas também, em nenhum momento, por mais otimista que nós pudéssemos ser, iríamos imaginar que o time poderia ficar na liderança do campeonato por várias rodadas, se manter-se na ponta e lutar pelo título brasileiro. Isso é possível? É possível, não está descartado. Mas eu não conseguia imaginar, se você me perguntasse no início do Campeonato Brasileiro, que o Red Bull Bragantino ficaria 11 jogos sem perder e que seria o único invicto na competição, se isso poderia acontecer. Eu não cravaria, porque o campeonato a gente sabe das dificuldades, da igualdade. Quando eu vejo o torcedor falar que o Red Bull Bragantino perdeu pontos em casa para time de segunda divisão, eu fico imaginando, mas que time de segunda divisão? Se o Cuiabá está disputando a primeira divisão, se o Ceará está disputando a primeira divisão, qual é o time de segunda divisão que o Red Bull perdeu pontos? Ah, mas se não tivesse perdido esses pontos, ele estaria na liderança? É verdade, só que de 33 pontos disputados, ele somou 23. Se tivesse vencido todos esses jogos, ele seria líder isolado da competição, é evidente, mas a gente sabe que o campeonato não é assim. Agora o Atlético Mineiro está se aproximando, só está a 1 ponto do Red Bull Bragantino. E daqui a pouco pode ser natural também que ultrapasse o Red Bull Bragantino. O que interessa é saber qual a posição do 7º colocado, que hoje tem 17 pontos. Por que eu falo isso? Porque a diferença entre
o sétimo, que não estaria na Libertadores, e o Red Bull Bragantino hoje, são exatamente 6 pontos, 17 contra 23. E é essa margem que o Red Bull Bragantino tem. O foco é uma vaga na Libertadores da América. Para estar na Libertadores da América, no primeiro momento você precisa estar entre os 6 primeiros. Lembrando que os 4 primeiros vão direto para a fase de grupos. O quinto e o sexto disputariam uma pré-Libertadores. Mas isso, por enquanto, é hipotético. Depende muito do que vai acontecer na Libertadores, de quem será campeão da Copa do Brasil. No último ano nós tivemos 8 equipes indo para a Libertadores da América. Então está mais do que claro, na minha opinião, o campeonato do Red Bull Bragantino não é o campeonato que muitos torcedores estão imaginando e que vem criticando por criticar. Um time que não perde, um time que é vice-líder do campeonato mais difícil do país e talvez, muitos colocam aí no mundo um dos mais equilibrados, que você não consegue apontar antes de começar a competição quem vai ser o campeão. Sempre se colocam 2, 3, 4 candidatos pelo menos. E daí tantos questionamentos, tantas coisas. O técnico não serve. Imagine se servisse, hein? Um jovem de 39 anos que está há 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, é só olhar pelos rivais. E daí vi torcedores dizendo que precisamos pressionar, porque com pressão a coisa dá certa. Será? Veja no grande. Que pressão que dá certa? Olha a situação do Grêmio. Veja o São Paulo até 2 rodadas atrás, agora tentando entrar no eixo. E que pressão que dá certa? O Flamengo, que demite treinador de madrugada e leva Renato Gaúcho? O Internacional, que demitiu o treinador e que trouxe o Diego Aguirre, que até agora não engrenou? Eu não entendo. Que pressão é essa? Nós precisamos ver que o Red Bull Bragantino tem enfrentado nos últimos jogos problemas com relação a jogadores lesionados, jogadores suspensos, e o técnico Maurício Barbieri tem feito modificações, alterações no time que se fazem necessárias, e isso é mais do que natural. Na hora de uma crítica forte, uma crítica construtiva, entendo que deve ser sim feita, se for o caso, mas agora, com a campanha que o time realiza no campeonato, quem não gostaria de ver o seu time na ponta do campeonato, vice-líder, líder, terceiro, quarto, quinto colocado? É só o nosso segundo campeonato brasileiro da Série A. E o torcedor já fica naquela, imaginando que não pode perder a liderança, não pode deixar o Palmeiras se distanciar. Parem com isso. O campeonato do Red Bull Bragantino não é esse. O campeonato do Red Bull Bragantino é para estar, sim, encarando todos os adversários. E quando se perde pontos ou deixa de ganhar pontos diante de adversários considerados mais fracos, mais frágeis, da mesma forma, ele ganhou pontos de adversários considerados mais fortes. Porque quando se ganha do líder Palmeiras, quando se ganha de Flamengo, quando se ganha até mesmo de um Atlético Goianiense em Goiânia, são resultados que a gente não pode também daí esquecer. E a balança não pode só pesar para quando os resultados não acontecem dentro de casa. Essa história de que o time não sabe jogar em casa e joga melhor fora, eu não vejo assim. Vi bons jogos do Red Bull Bragantino em casa e bons jogos fora de casa. Em casa não venceu muitas das partidas, coisas do futebol, e que tenho certeza que a comissão técnica também está analisando nesse sentido. Tudo isso para dizer que a semana começa com uma competição nova. O Red Bull Bragantino enfrenta o Independente Del Valle, no Equador, altitude, jogo de ida, o gol fora vale. Então é totalmente diferente e vamos esquecer o Brasileirão. Na quarta-feira, no Equador, Léo Ortiz, que estava com a seleção brasileira, vice-campeã da Copa América, já à disposição do técnico Maurício Barbieri. Mas não teremos Elinho, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem sabe, Barbieri escale até o Red Bull Bragantino com 3 zagueiros. Por que não? Ortiz, Fabrício Bruno e Natan. Ainda há dúvidas quanto ao aproveitamento de Raul, de Arthur, jogadores lesionados, do próprio Aderlan. Mas enfim, a boa notícia é que Coelho está de contrato renovado e empréstimo prorrogado até o final desse ano. E em breve Hurtado deverá ter o mesmo caminho também
para poder de novo ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Tudo isso para pedir a você, torcedor, que continue sim acreditando e incentivando, porque o caminho continua sendo de sucesso, o caminho continua sendo para levar esse Red Bull Bragantino a uma inédita participação numa Libertadores da América. Títulos, conquistas virão naturalmente com o passar do tempo. Nós queremos antecipar etapas, estamos querendo pegar alguns atalhos que não se fazem necessários nesse momento. E repito, se vier a vaga para a Libertadores da América nesse ano, o objetivo estará conquistado. E temos sim que continuar acompanhando de perto e vendo a evolução desse time e de muitos nomes que estão surgindo. Saem jogadores, entram jogadores e a forma de jogar, o esquema tático, a aplicação dos atletas continua sendo muito eficiente, pelo menos da maneira que nós temos acompanhados com a equipe Futebol Total, que vai estar também ao lado do Red Bull Bragantino nessa quarta-feira para o jogo diante do Independente Del Valle, lá no Equador. Valeu, obrigado a todos, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho para receber as nossas notificações. Um grande domingo a todos. Um abraço.